Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário de Saúde, Carlos Lula, que está nos contando um pouco sobre a situação. O senhor falou 3.000 cirurgias a mais executadas no Hospital de Pinheiro ano passado, 2018? Só em 2018. É uma média de pouco mais de 300 cirurgias por mês. Então, secretário, 3.000 cirurgias mesmo em um ano, é um volume muito grande. São 3.000 cirurgias que deixaram de ser feitas em São Luís e passaram a ser feitas provavelmente num lugar de acesso mais fácil à família do paciente, que é importantíssimo. E outra coisa, por uma equipe que é a parte da de São Luís. Eu lhe pergunto, isso é significativo em termos de aliviar São Luís, aliviar a vida de quem precisa da saúde e de distribuição de emprego e renda, ou seja, criando equipes que atuem para que as cidades sejam autônomas, que elas funcionem, não como uma coisa provinciana, porque nós temos em outros estados cidades plenas que funcionam, algumas até melhor que as capitais de seus estados. Isso ocorre? Isso ocorre, isso acontece. Eu tenho muito orgulho de ter chegado ao Piauí e terem dito assim, tá aí, a gente estava há anos tentando interiorizar a saúde aqui do Piauí e o Maranhão conseguiu. O Maranhão conseguiu porque aqui o Piauí não consegue. Então, de repente, a gente vira modelo para eles. Porque é necessário a gente tratar de saúde de maneira regional. O Maranhão é continental. O município de Balsas é do tamanho da Bélgica, só para efeito de comparação. A gente é muito grande. Então, a gente tem muitos vazios assistenciais. A gente tem de construir unidades resolutivas, que tenham capacidade de atender as pessoas perto de onde elas residem, mas sabendo, é impossível construir um hospital por cidade. Não tem como funcionar desse jeito, é muito caro. Na Europa não se faz assim. Onde já deu certo não se faz assim. A gente constitui unidades de modo regionalizado. A gente tem sempre que pensar a saúde em termos de região. Essa autonomia que a gente tem buscado das cidades, isso é em das mais diversas áreas, Geraldo. É só pensar o leste do estado, Caxias. Caxias não tinha tratamento oncológico. Só tinha tratamento para câncer em São Luís e há alguns anos se tinha aberto em Imperatriz. O que nós fizemos em Imperatriz? Radioterapia não se fazia lá, abrimos radioterapia em Imperatriz, não tinha tratamento para crianças com câncer, oncologia pediátrica a gente também usou lá em Imperatriz. E ao leste do estado a gente abriu mais uma fronteira. Então no nosso hospital regional a gente abriu o tratamento do câncer também para os pacientes de Caxias que não conseguiam mais entrar em Teresina para fazer os seus exames. Então é bonito de ver também os pacientes chorando no dia da inauguração, né, dizendo que acabou a aflição deles, acabou a tortura que eles tinham, de repente ter que morar em outra cidade, conseguir um endereço em outra cidade, às vezes de modo falso, para conseguir acesso ao tratamento que é garantido pela Constituição. Então, quando a gente abre, quando a gente dá autonomia para essa região, a gente também ajuda São Luís. A gente ajuda São Luís das mais diversas formas, mas, sobretudo, a gente ajuda as pessoas permitindo que elas tenham acesso à saúde pela primeira vez. Dói a gente saber que, em muitos casos, e durante muito tempo, as pessoas morriam à míngua. Elas morriam sem sequer ter acesso a nenhum mecanismo de saúde. Elas morriam por aí, eram as pessoas invisíveis. E a gente tenta dar visibilidade para elas, para dar o melhor tratamento possível. É o caso de Balsas. A região de Balsas é uma região onde a gente já está um pouco mais de 50 dias sem nenhuma morte neonatal, ou seja, nenhuma criança morrendo com menos de um ano, e nenhuma mãe morrendo há mais de um ano. A gente já tem mais de 400 dias que nenhuma mãe morre em nenhum dos 14 municípios da região. Isso só foi possível porque a gente teve diversas políticas voltadas na região, mas também porque a gente abriu um hospital regional. Balsas dista 400 quilômetros de Imperatriz. Não fica ao lado de Imperatriz, como as pessoas aqui ao norte acham. É Ribamar, São Luís. Não é isso. São 400 quilômetros, é a distância de São Luís para Caxias. E muitas mulheres morreram no meio desse caminho, porque não se tinha um hospital que cuidasse delas, que funcionasse como maternidade. Então a gente abriu um hospital regional e cuida dessas mulheres, e a gente tem esse indicador que é sensacional. A ONU reconheceu isso, né? Às vezes a gente só não tem reconhecimento no Maranhão, mas a ONU fez questão de reconhecer a representante, a presidente da OPAS, em razão desse número, ela fez questão de virar o Maranhão ainda no mês de março,
para estar comemorando junto conosco essa conquista. Então, assim, é a primeira vez da história que o Maranhão consegue obter um número desse. É um indicador onde a gente sai de uma das regiões que tinha mais mortalidade materna para onde a gente zera. A gente mesmo ficou incrédulo com o número, porque a gente não achava que em tão pouco tempo a gente conseguiria obter um número tão significativo. Balsas é uma região, né, que é importante, porque ele pega Carolina... E é grande, tem uma população grande. Riachão, todos aqueles municípios ali que são muito distantes mesmo, e as cidades menores ali, porque Balsas já é um polo, mas as cidades menores também são muito beneficiadas com isso. Até a parte de turismo ali, muita coisa que a pessoa até quer ter segurança, né? A gente vê quando viaja aí, vamos ser atendidos aonde? Tem um hospital perto. Ainda tem esse detalhe. Principalmente turista que viaja com criança, com filhos pequenos, com tudo, vai assim, tem um hospital perto, tem tudo isso, tudo é levado em consideração. Quando eu vi a inauguração, eu falei assim, ali... Faz a diferença, né? Fez a diferença realmente naquela região. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está falando desses centros, algumas coisas que eu quero... Por exemplo, outro dia, um amigo radialista do interior disse que precisou de um raio-x e não tinha. Que me parece que na tecnologia que nós dominamos hoje, um raio-x é uma caneta para um jornalista. Eu acho, sou leigo. Aí nós temos os exames mais caros, as tomografias, e uma outra coisa que virou meio polêmica, porque saiu em grandes redes nacionais, denúncias, e o Maranhão foi citado, que são aquelas máquinas de hemodiálise. Como é que nós estamos, secretário, com relação a isso? As pessoas ainda estão tendo que vir a São Luís para fazer a hemodiálise, ou isso já foi resolvido e está sendo? Temos números com relação a isso? A gente tem número também em relação à hemodiálise. Esse é um dos esqueletos. A gente tem uma briga, vai ter uma briga histórica com essa empresa que ficou responsável. Ainda vai ter muita notícia sobre isso. Mas fora isso, a gente também tomou nossas providências. A gente tomou várias providências nesses últimos 4 anos para aumentar o número de vagas da hemodiálise, não só em São Luís, mas também no interior do estado. Aqui em São Luís, a gente fez um 3º turno de hemodiálise, então hoje a gente tem funcionamento de hemodiálise de manhã, de tarde e de noite, entrando de madrugada no Hospital Carlos Macieira. A gente tem diálise que implantou no Hospital da Vila Luizão. A gente passou a implantar, lá tem 2 máquinas de diálise para o paciente que vem agudizando e precisa de urgência. Essas máquinas servem a esses pacientes. A gente, por outro lado, abriu em Chapadinha e também em Pinheiro. A gente abriu centros de hemodiálise nos nossos hospitais regionais que foram abertos. Então, eles já foram, no caso de Chapadinha, já foi aberto com a hemodiálise funcionando. Essas pessoas que vinham de lá para cá, agora elas podem permanecer na sua região, fazendo tratamento lá no hospital regional. Além dessas 2 cidades, a gente colocou hemodiálise em Açailândia, por meio de um convênio, de um centro privado que passou a trabalhar só com SUS, e também em São João dos Patos. No caso, eles houve a empresa na cidade de Floriano. Então, na verdade, são 4 centros. A gente expandiu também para o estado inteiro. Açailândia, região de São João dos Patos, Chapadinha e Pinheiro. E, recentemente, estive na cidade de Balsas, e quando a gente foi comemorar os mais de 400 dias sem mortalidade materna, assinei a ordem de serviço para implantar em Balsas, porque também no sul do estado não tinha nada. Se a gente passasse ali uma régua Imperatriz para baixo, a gente não teria nenhuma máquina de hemodiálise funcionando. Quanto custa uma máquina daquela, secretário? O funcionamento da diálise mensal vai custar de 10 máquinas, vai custar algo em torno de R$800 mil. Por mês, para manutenção? Para manutenção de todo o sistema, pagamento de médicos, pessoal e das máquinas. Não é barato. São 10 máquinas, uma máquina dessa vai sair a média de R$80 mil. E cada pessoa utiliza por várias horas, né? O processo demora 4 horas, 6 horas, não é isso? Em torno de 4 a 6 horas, dependendo do nível do problema renal da pessoa. Ela tem de fazer pelo menos 3 vezes por semana. Então, ela passa a ter sua vida ligada. É um problema grave, né? E caro, né? E como é que está a questão dos transplantes para resolver esse problema de vez? Há uma política, uma fila de espera? Como é que esse transplante, a política ela é toda voltada pela rede federal, né? No caso, o Hospital Presidente Dutra. Então, infelizmente, nos últimos anos a gente também tem uma dificuldade muito grande dos hospitais universitários se manterem.
A EBSER, a partir do momento que assumiu a gestão dos hospitais, também veio um desfinanciamento do governo federal. O governo federal tem investido cada vez menos. Então, a gente já teve momentos em que, de fato, os hospitais federais ajudavam muito. Hoje, a gente está em um momento que eles estão ajudando bem pouco. O número de transplantes, eu não sei quantos aconteceram no ano passado, mas eu quero acreditar que foi bem menos do que a capacidade do que o hospital poderia fazer. Tem um centro de nefrologia, ou pelo menos já teve, né? É complicado fazer essa cirurgia na rede estadual, secretário? É porque, de fato, assim, a expertise é de poucos e a habilitação do governo federal é para lá. Então, há pagamento para se realizar esse tipo de procedimento, ele não vai habilitar mais um hospital no estado. O governo federal também tem uma política assim, de tentar otimizar o recurso ao máximo. Se a gente tentar brigar com o hospital universitário, a gente vai estar tirando o recurso dele. Então, em vez de melhorar, também pode estar complicando. Então, é difícil a gente fazer isso. Obviamente que a política de transplante, a gente trabalha em parceria com eles, tanto que a central de transplante ela foi deslocada do hospital universitário lá para o Hospital Carlos Macieira, mas alguns procedimentos a gente ainda não realiza, até para não rivalizar com eles. E com relação aos outros equipamentos, tomografia, essas coisas, esses hospitais regionais têm isso? Todos eles têm. A gente levou o que há de mais moderno para todos os hospitais regionais. Todos eles são inaugurados com tomógrafo, até para não depender do deslocamento de pessoas para outras cidades para realizar tomografia. A gente tem em Presidente Dutra, tem em Barreirinhas, tem em Chapadinho, em Pinheiro, em Caxias. A gente tem, na verdade, esses equipamentos de imagem, o que tem de mais moderno, a gente levou, os nossos hospitais, eles já iniciam com isso. Maravilha. Fazemos mais uma parada e voltamos em seguida.